A paz do Senhor, meus irmãos. Temos hoje a leitura diária da lição 6 do dia 9 de maio de 2021, onde estamos estudando o ministério apostólico. Nossa leitura diária está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Sinais do apostolado é o tema que vamos comentar. Leiamos o texto sagrado. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Às vezes podemos pensar que a inveja, ciúme, porfia existem somente nas igrejas de nossos dias. Lê do engano. Nos dias apostólicos já existia essa triste nódoa no seio da igreja, e o apóstolo Paulo foi vítima de tudo isso. Alguns contestavam o apostolado de Paulo por não ter ele andado com Jesus e os demais apóstolos durante o ministério do Senhor, e não ter sido nomeado por Jesus como os 12. Os 12 eram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21. Paulo reconhece que o Senhor ressuscitado foi visto primeiro por Cefas, ou seja, o apóstolo São Pedro, depois pelos 12. Foi visto ainda por mais de 500 irmãos em sua ascensão no Monte das Oliveiras. Foi visto por Tiago e por último também por mim, diz o apóstolo Paulo, como a um nascido fora de tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 8. Paulo não somente viu o Senhor ressuscitado, mas ouviu a sua voz e falou com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 6. Portanto, o seu apostolado é legítimo. O apóstolo apresenta à igreja de Corinto as credenciais do seu apostolado. Credenciais não em forma de um documento escrito, mas em manifestação de sinais, milagres e maravilhas operadas por seu intermédio. A igreja de Corinto deveria ter sido mais agradecida ao seu apóstolo, que permaneceu nessa cidade por 18 meses, pregando nas sinagogas. Dessa maneira, fundou a igreja de Corinto. Não só fundou, mas cuidou da igreja como uma mãe cuida de seus filhos recém-nascidos. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo ainda lembra essa igreja que nunca lhe foi pesado. Isto é, nunca lhe deu qualquer despesa. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 13 e 14. Interessante. O apóstolo Paulo ainda nada cobrava para pregar ou ministrar estudo bíblico na igreja de Corinto. Belo exemplo a ser seguido. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.